Olá pessoal, essa aqui é a aula 4B. Ela é uma aula de certa forma prática, porque vocês vão fazer simulações tanto de amplificador emissor comum como amplificador de potência, como a gente mencionou e tratou na aula 4A. Sempre lembrando, sempre lembrando que esse tópico aqui está sendo apresentado para vocês com a finalidade de permitir que vocês construam um amplificador operacional, ainda que não funcionando perfeitamente, mas pelo menos apresentando alguns dos fundamentos do amplificador operacional. Então vamos falar um pouquinho da utilização do TINA, vamos aproveitar para utilizar utilizando um amplificador emissor comum, e depois eu vou pedir para vocês fazerem essa simulação aqui como exercício, que não são para entregar, mas isso é importante para vocês. Num outro momento eu vou pedir isso como atividade. Então esse aqui é o teste 1 e consiste em verificar, utilizando o simulador de circuitos, no caso do TINA, os parâmetros corrente quiescente, tensão quiescente, máxima amplitude pico-a-pico da saída sem distorção ou distorções e o ganho de tensão do circuito amplificador classe A que está aqui apresentado. E comparar os resultados da simulação com os calculados. Esse é o nosso objetivo final. Esse circuito está aqui na aula 4A, slides 12 a 17. Ele é bastante detalhado lá nos slides, inclusive as retas de carga CA e CC são apresentadas lá. E aqui estão os resultados teóricos que nós obtivemos aqui nesses slides 12 a 17. E a ideia é a gente pegar e comparar esses resultados com a simulação. Então vamos lá para a simulação. Nós estamos aqui no ambiente de simulação e esse aqui é o circuito que nós pretendemos montar. Ele é igual ao circuito que nós apresentamos no slide, tanto da aula 4A quanto da aula 4B. E acrescentamos aqui os valores dos capacitores, segundo aquilo que nós falamos na aula 4A. Tem um slide lá que apresenta como calcular esses capacitores e como calcular esse capacitor. O valor que está lá, ele é menor, mas nós sabemos que quanto maior os valores das capacitâncias, melhor vai ser para ter um XC em paralelo com a resistência, ou um XC aqui bastante reduzido. E fica em conformidade com os princípios de funcionamento que nós já mencionamos. Então esse aqui é o circuito, eu vou abrir de novo e vou montar o circuito aqui com vocês, tá ok? Assim a gente recapitula como utilizar o software TINA, software de simulação de circuitos. Então vamos lá. Agora sem nenhum circuito ainda, vou colocar o nome do circuito. Pronto, está salvo. E vamos desenhar o circuito. Nós temos aqui uma fonte de alimentação, que o circuito precisa. Nós vamos ter uma fonte de sinal, também que o circuito precisa. Nós vamos precisar de referências. Geralmente eu coloco as referências primeiro, já para não esquecer, mas não tem problema a gente colocar depois. Então vou colocar aqui a referência para carga, a referência aqui para a associação, os resistores de emissor, e aqui para a associação série ao divisor de tensão da base. Basicamente é isso aqui. E vamos efetuar o desenho do circuito. Vamos colocar aqui os resistores, já que está aqui. Eu vou colocar esse resistor de 1K, aliás, eu vou colocar um Ctrl R, vou colocar esse resistor primeiro, depois esse outro aqui, depois esse e depois esse. Vou colocar o resistor de carga, deixar ele aqui já, e já colocar Ctrl R, vou colocar aqui o nosso resistor em série aqui, que a gente está utilizando esse circuito. A gente já vou falar um pouco sobre ele. Aqui estou posicionando o circuito, os componentes. Agora eu vou colocar o transistor. Vou em Semiconductors,
Tem aqui transistor NPN, clico aqui e coloco aqui o nosso transistor bem aqui nessa posição. Depois eu vou fazer alguns ajustes, vou pegar esse resistor, vou pôr mais para cá, esse outro aqui mais para cá. Vamos ajustar aqui as posições. Eu creio que assim, vou colocar isso aqui mais para cá também, que eu vou colocar os capacitores também. Então eu vou começar a colocar os capacitores. Então eu vou colocar Basic aqui novamente, venho aqui em capacitor e já começo a colocar, incluir os capacitores. Aqui um capacitor, aqui vai ter um outro capacitor aqui na saída, e vai ter outro capacitor que eu vou colocar em paralelo com RE, Ctrl R, então vai ficar um capacitor bem aqui. Pronto, ESC. Eu creio que já temos todos os componentes que nós precisamos colocar no circuito. Agora falta apenas efetuar a conexão dos fios. Então vamos fazer isso agora. Aqui é automático no Tina, né? Você só aponta aqui, aparece uma carretilha aqui e a gente efetua as conexões. Agora eu vou efetuar as conexões todas. Pronto, feito todas as conexões, eu creio que não está faltando nenhuma. Posso até colocar aqui o IRC para ver o que acontece, ó, nenhum erro, nenhuma advertência. Agora vamos definir aqui os componentes. Eu vou definir primeiro o transistor, pode ser qualquer, não importa a ordem. Eu vou colocar aqui, eu clico duas vezes em cima do transistor, aqui duas vezes, agora chega aqui no Type, eu clico aqui nesses três pontinhos e vou procurar o 2N39, 2N2904, é isso, a 3904, então vamos lá, 2N, aqui está os 2N, são os primeiros que aparecem, é 33, 3904, 39, não sei se está, mais um pouquinho, aqui, 3904, ok, aí dou ok, não mudo nada, mexo nada, deixo ele aqui bem posicionado. Eu vou também mudar, agora eu lembrei, a designação aqui em cima, ó, eu vou colocar TR, de transistor, ok, fica aqui TR. Vou colocar aqui a fonte de alimentação, posso colocar aqui, eu posso colocar aqui apenas VCC, e a voltagem no enunciado é 10 volts. Então pronto, está aqui VCC 10 volts. O resistor aqui de carga, vou já arrumar ele, vou colocar um K5 como solicitado e vou colocar aqui RL, que é a resistência RLoad. Pronto, vou dar um giro aqui, Ctrl R, para ficar mais fácil de visualizar. Aqui também eu vou fazer um Ctrl R, coloco aqui, e aqui também um Ctrl R. Assim a designação dos componentes fica mais fácil de visualizar. Pronto, creio que fiz com todos. Agora vamos posicionar aqui. Deixa eu só posicionar aqui também para ficar direitinho. Vou colocar isso aqui em cima. Pronto, acho que agora chega. E agora vamos lá. Vamos colocar os valores dos componentes. Então aqui vamos colocar 10K. Cancel. Vamos colocar 10K, como ela está no enunciado. Aqui vamos colocar 2,2K, conforme está no enunciado. Aqui já está 1K. E aqui vamos colocar 3,6K. Agora os capacitores, eu vou utilizar capacitores de 47 microfarads que existem comercialmente, e 47 microfarads,
Aqui também, todos eles 47. No exercício na aula do 4A, nós explicamos como que calcula o valor do capacitor. Geralmente você encontra um valor e utiliza um valor maior. Então, se você achar que 6 microfarads, 4 microfarads, você pode usar 47, pode usar 10 microfarads, desde que seja maior, não menor, por motivos que nós já comentamos. E aqui está, vou ver se está ok. Agora a fonte. Na fonte, eu vou colocar aqui VG só. E vou colocar a fonte aqui, o sinal. Vou colocar aqui sinal senoide. Vou colocar aqui 0,01 volts e a frequência 1 kHz. 1K. Pronto. E isso. Agora, dá um OK. Esse aqui já está ok. Eu só vou mudar aqui a designação aqui dele, que vai ser RG, ou resistência do gerador de tensão, sinal alternado. E o nosso circuito está pronto, montado. Agora eu vou dar um pequeno zoom aqui para ele ficar mais no meio, esteticamente, só para visualizar melhor. Pronto. E agora eu vou fazer análises. Vou colocar aqui, no caso aqui, vou usar transiente. É o que a gente usa mais comumente. Posso colocar um valor aqui de frequência, de intervalo 28 milissegundos e, digamos aqui, 30 milissegundos. Eu estou escolhendo isso com base na frequência do sinal. A frequência é de 1 kHz, então aqui vai ter uns 2 períodos do sinal. Vamos verificar se é isso mesmo. Vamos separar. Aqui apareceu o sinal, os sinais. Ah, perdão, aqui faltou. Aqui, se eu der um separate, nós vemos só o sinal aqui da fonte, do gerador. A gente quer ver o sinal em alguns pontos aqui do circuito. Por exemplo, eu vou colocar aqui os mirrors. Vou usar esse mirror aqui. Eu vou colocar... vou girar ele, vou deixar ele aqui, um deles, e vou colocar o outro aqui. Vou girar, Ctrl R, pronto, e fica aqui. Vou dar um ESC, vamos conectá-los aqui ao circuito. Então esse aqui vai ficar aqui, e esse aqui vai ficar aqui. Vamos chamar esse aqui de entrada, e o outro vamos chamar de saída. Ok. Pronto. Vamos mexer aqui dar um Ctrl R para ele ficar uma aparência melhor. Se falta mais alguma coisa para fazer, vamos ver. Agora vamos para a análise de novo. Transiente. Já está aqui 28,30. Vamos dar um OK. E aí ele já localizou as curvas determinadas pela entrada e saída. Vamos dar um View, clica no View e Separate Outputs. Aqui está. A entrada que nós temos aqui, depois desse resistor, é esse aqui. A saída é esse comportamento. E aqui o sinal no VG. Aqui nesse ponto aqui. Ele está bem aqui. A ideia é verificar que a entrada está em fase, evidentemente, com o gerador, mas já a saída ela está defasada de 180 graus com relação à entrada. E esse resultado era o resultado esperado. Então aqui temos o nosso sinal. Agora vamos fazer algumas medições nesse sinal. Vamos medir. Vamos obter sinal de um outro jeito. Vamos acrescentar aqui, ó, o gerador de funções. Vamos acrescentar também o osciloscópio. Aqui está o osciloscópio correspondente a esse circuito que nós desenhamos, e o gerador de funções. No caso do gerador de funções, ele inicia com os valores que foram determinados aqui por esse VG, tá ok? Então ele já inicia assim, já fica desse jeito quando você inicia ele. Agora o osciloscópio, nós precisamos identificar os sinais. Então vou fazer o seguinte, vamos aqui, eu vou dar um Run.
Então esse aqui é o nosso sinal. Vou dar um alto para ver se ele sozinho, ele não fez sozinho. Eu vou mexer aqui aqui no horizontal, que é a base de tempo que nós chamamos. Aqui ficou pior, vamos diminuir, né? Pronto. Aqui está. Vou colocar aqui o trigger para ele parar de se mover aqui. Vou colocar source no trigger, entrada. E pronto. E aqui o mode aqui, vamos colocar normal. Pronto, ele ficou paradinho. Agora falta incluir a saída. Vamos por a saída aqui, ó. Pega a saída, aqui está a saída. Pronto, apareceu aqui a saída. Do jeito que nós esperávamos que deveria aparecer. A saída é esse vermelho. E a escala aqui está em 100 mV. Eu quero relacionar a entrada com a saída. Então, ok? É só isso que eu quero. Então, temos aqui a entrada, que é essa escala de 2 mV. E é esse aqui. Se a gente olhar aqui, nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Tá? É desse aqui, esse aqui, esse aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Tá, ok? 6 divisões e 2 mV cada. Então, 2, 6, 12. 12 mV pico a pico. E o outro, a saída, que é esse aqui, está em azul, tem 1, 2, 3, 4. 4 divisões. 4 vezes 100 vai dar 400 mV. Qual o ganho disso? O ganho vai ser 42, né? 42 vezes o ganho. Ou melhor, menos 42, né? E esse resultado está bastante condizente com o que se esperava. Se eu quiser variar a frequência aqui, eu posso variar. Aqui eu mexo na frequência. E aí posso mexer aqui na escala, aqui, etc. Aí vocês vão fuçar aqui para poder se familiarizar com esse gerador de sinais, que é semelhante até ao gerador de sinais que existe lá no laboratório da universidade. A mesma coisa, a presença do osciloscópio. E essa parte, então, só falta fazer os comentários relacionados aqui com os valores. Eu vou tirar o osciloscópio fora, vou tirar aqui o meu gerador de sinais e vou colocar aqui um multímetro. Aqui está um multímetro. Eu vou utilizar esse multímetro para efetuar algumas medições em alguns pontos relevantes. E eu vou assinalar esses pontos agora. Então vou colocar um multímetro aqui, vou colocar um outro multímetro aqui e um multímetro aqui no emissor. Eu creio que só nesses 3 pontos está suficiente. Se for necessário mais, a gente coloca. Então está aqui o multímetro. E então vou colocar aqui. Vamos colocar aqui base. Ok. Esse aqui vai ser emissor. Ok. E esse aqui vai ser coletor. Pronto. Aqui está. Então vamos lá. Vamos fazer as conexões que nós precisamos. Vamos conectá-los aqui. E o outro é esse aqui, que é o de emissor. Vamos conectá-lo aqui. Pronto, temos agora os multímetros devidamente colocados. Vamos dar uma nova simulação, Ctrl T, dar um OK e pronto. Agora vamos dar um View. Aqui curvas separadas ou saídas separadas e aqui estão os nossos sinais. Uma vez conectados aqui os medidores de tensão, basta a gente ligar aqui, definir qual que é
tensão que nós vamos medir tensão contínua. Nesse caso aqui, eles vão medir o valor do offset, a parte DC de cada um, e a gente define também aonde nós estamos medindo. Então eu vou escolher aqui a base, vamos medir primeiro a base e vou anotar. Então tá aqui, ó, base mais e base menos, ele já define. Temos 1,79 volts aqui na base. A gente anota, VB é 1,79. Vamos verificar agora no emissor. Através desse valor de tensão que nós vamos medir no emissor, nós vamos saber a corrente ICQ. Então aqui VE é igual a 1,13 volts. E vamos verificar aqui agora no coletor. Está aqui o coletor. E no coletor nós temos o VC igual a 5,97. Só uma curiosidade, vamos olhar aqui as tensões em outros lugares. A tensão aqui na saída, se eu colocar aqui na saída, ó, deu 0. Esse 0 é devido a esse capacitor. Ele não permitiu que a parte contínua, DC, da corrente contínua, não passasse para cá. Ele bloqueia, tá? Ele é infinito para uma frequência igual a 0. A impedância de um capacitor é infinita para uma frequência igual a 0, um sinal DC. Então, você só visualiza aqui na saída esses 0 volts aqui, tá? É o nível, a ausência de offset. E mesma coisa na entrada, semelhante. Aqui o sinal da entrada em relação ao ground, tá? E também a mesma coisa. Agora, esses valores que a gente anotou, a gente pode utilizar para efetuar alguns cálculos dentro daquele item da análise do circuito. Mas eu vou também pegar aqui, aqui no coletor, perdão, no coletor não, na saída, aqui está 0, mas eu vou escolher agora sinal alternado aqui, ó, clico aqui, e ele está medindo o valor da tensão eficaz, provavelmente, eu tenho que olhar aqui, mas a amplitude aqui, então V de saída vai dar 152,39 milivolts. E o V de entrada é igual, vamos olhar aqui o valor da entrada. Aqui está a entrada, sempre em relação ao ground, 4 milivolts. 4,07 milivolts. O ganho aqui correspondente é só fazer o quociente. Vamos aqui calcular o valor do ganho. Vou usar a calculadora aqui. Vai ser 152,39, 152,39 dividido por 4,07. 4,07. Então, aqui vai dar o ganho, deu 37,4 de ganho. 37,4 o ganho que nós encontramos. Esse circuito aqui deve ser salvo, só que antes você tem que desligar aqui o multímetro. Pronto. Agora file save. O resultado que nós precisamos obter é a máxima amplitude pico a pico sem distorção. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte: vamos usar o osciloscópio, vamos colocar aqui o gerador de funções e o osciloscópio. Aqui, pronto. Está aqui, estão os dois aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar o osciloscópio, dar um run. Ele vai me dar aqui o sinal da base. Na verdade, eu não quero medir a base. Vamos olhar aqui que a gente quer medir. Vou colocar aqui no coletor, ou melhor, na saída. A saída, é isso que eu quero. E vou aqui ampliar e mexer aqui na base de tempo. Aqui, para ele ficar ok. Isto. Agora eu vou pegar a fonte, vou colocar
na entrada, aliás, na entrada não, no VG, deixa eu ver se ele tem aqui o VG, não, vou colocar na entrada então, vou voltar para o Mode e colocar aqui, normal, pronto, agora ficou paradinho, e agora eu vou colocar a saída, aqui foi a entrada, agora, perdão, aqui a saída, e colocar agora a entrada, aqui está a entrada, amplitude bem menor, tem que diminuir aqui a amplitude, entrada, deixa eu ver aqui, saída e entrada. Ah, dá o run aqui, esqueci. Às vezes ele cai, tá ok? Deixa aqui no tempo aqui. E pronto. O que eu vou fazer agora é determinar a compliance, ou seja, a entrada aqui eu vou aumentando e a saída eu vou observando. No momento que a saída começar a distorcer, eu tenho meu limite, tá ok? E essa seria a tal da compliance ou da máxima tensão, a máxima amplitude pico a pico sem distorção. Então, começar a distorcer a saída é porque ocorreu aqui a limitação. Então, vamos lá, eu vou diminuir aqui a amplitude, vou começar a mexer aqui, vou colocar aqui em amplitude, aqui no gerador de sinais, aqui está em 10 milivolts o sinal, correspondente aqui ao VG, tá? Eu vou mexer nesse VG e automaticamente eu vou estar mexendo na entrada, tá? O VG está aqui, eu vou aumentando o valor aqui da tensão aqui, do pico a pico, e essa tensão também vai aumentar em virtude de VG, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui 20, 30 milivolts na entrada, 40, 50, 60, 70. Deixa eu diminuir aqui as bases, as amplitudes por divisão da entrada e da saída. Opa, a saída aqui já está com distorção. Eu vou diminuir aqui a entrada, amplitude, diminuir aqui, diminuir, 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 e até esse limite aqui, um pouco mais. Se eu aumentar aqui, eu estou com a saída aqui, eu vou aumentar um pouquinho a amplitude da saída, pronto, aqui, e vou mexer aqui na amplitude da entrada. E nós notamos aqui que a saída, ela está começando, aqui já distorceu. Então eu vou diminuir aqui, aqui, vou colocar aqui 29, 28, 27, 25, 24, 21, 22, 20. Aqui no 20 milivolts, aqui tem um pouquinho de distorção, ainda dá para perceber. Mas vamos descer um pouquinho mais. 18 milivolts. A distorção começa por volta do 18 milivolts. 18 milivolts no VG vai resultar em distorção aqui na saída, que é esse sinal aqui. Ok? Então o limite aqui da saída, o maior valor pico a pico da saída sem distorção, vai ser, vou anotar aqui, o valor obtido por simulação, vai ser 200 milivolts por divisão aqui, na vertical vai dar 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 800 milivolts de pico a pico sem distorção. Vamos comparar isso com o resultado que nós temos na teoria, tá ok? Aqui estão os resultados dos cálculos. A gente repetiu o que estava escrito no slide anterior, alguns tópicos, e aqui a gente calculou o ganho de tensão. E aqui está menos 44 para o ganho de tensão e 24 para o R''E, utilizado aqui no cálculo do ganho de tensão. E o
PP aqui, o Power Compliance, 2,33 volts. Resultado da simulação, olhem aqui, o VE e o VC, que vão permitir obter o VC quiescente, são esses valores aqui, como a gente mediu lá na simulação, vocês viram. Calculamos aqui o VC quiescente desta forma, usando o Kirchhoff. E o IC quiescente é o V sobre RE, 1,13 mA. Estamos assumindo aqui que a corrente que passa pelo resistor de emissor, ela é aproximadamente igual à corrente que passa pelo resistor de coletor, ok? Então, IC e IE são aproximadamente iguais, aproximadamente em função do beta elevado, que a gente espera que seja superior a 200. E aqui está o ganho de tensão, menos 37, e aqui a amplitude máxima sem distorção, que nós observamos na simulação. É interessante ter em mente que aqui, quando nós calculamos essa amplitude aqui, pico a pico, nós não consideramos outros tipos de distorção. Na verdade, nós consideramos uma distorção do tipo achatamento dos picos do sinal. É isso que nós consideramos aqui. Já aqui, o que aconteceu e foi observado na simulação, há uma distorção, não apenas um achatamento nos picos, mas outro tipo de distorção. A forma de onda ela fica diferente. E vocês verificaram isso lá na simulação. Então, os comentários, os valores quiescentes de tensão e corrente estão muito próximos, tanto nos cálculos quanto nas simulações. Já a diferença entre os ganhos pode ser atribuída a especificações de componentes não considerados nos cálculos, como, por exemplo, as resistências presentes no transistor. Então, aqui estão os comentários, até um modelo para vocês, quando a gente pedir comentários e conclusões a respeito do que vocês fizeram, a gente coloca nesse formato aqui. Agora, simulação de amplificador de potência, fonte única. Observem aqui o circuito, aqui é apenas uma fonte, aqui é uma configuração de outras possíveis configurações. Nós tratamos isso na aula 4A, espero que vocês dêem uma olhada lá. Falamos de configurações de amplificadores de potência, com uma fonte única ou com fonte simétrica. Aqui, quando vocês construírem esse circuito no simulador, considerem de início esse VG1 aqui como um sinal senoidal com 1 volt de pico e frequência de 1 kHz. Aqui pico a pico é 2 volts, tá ok? Então basicamente isso aqui é VG1, esqueci de colocar. E verificar, né, utilizando similar ao teste 1, só que agora com o amplificador classe AB, verificar o comportamento do sinal de saída, quando se varia a amplitude e a frequência do sinal senoidal VG. Então você vai mexer aqui no sinal senoidal VG e vai verificar aqui algumas coisas que vão acontecer com o sinal de saída na medida que vai se variando aqui a amplitude desse VG. Aqui tem uns itens que devem ser considerados, por exemplo, a resistência ou não de distorção. Então você vai mexendo aqui nessa amplitude, tanto diminuindo quanto aumentando, e observando o que está acontecendo na saída. Vocês usam aqui o osciloscópio no duplo feixe, ok? O ganho de tensão é simplesmente saídas dividido pela entrada, vocês fazem facilmente, e aqui vai ser bastante interessante quando vocês mexerem aqui nessa carga. A resistência ou não defasagem dos sinais de entrada e saída. Será se tem defasagem entre esses dois sinais? E o comportamento do sinal de saída ao substituir a carga RL por valores menores. Aumento da carga, ou seja, diminuição desse RL, uma exigência maior de corrente do circuito para a carga. Isso vai produzir algum tipo de mudança na saída. E o que ocorre ao substituir o resistor R2 por outro de 1 kΩ? Então, você volta nessa condição aqui, VG igual a 1 volt, frequência de 1 kHz, volta aqui no RL igual a 450 ohms, deixa o circuito como estava no início e só substitui aqui R2 por 1K. É só isso, tá ok? Eu peço para vocês fazerem usando o simulador TINA.
E o terceiro teste, agora utilizando esse amplificador classe AB, mas com fonte simétrica, tá ok? E o mesmo que foi solicitado lá no início, verificar o ganho de tensão, a existência de defasagem, o comportamento do sinal de saída ao substituir a carga RL por valores menores. Então a ideia é vocês olharem, verificarem isso e compararem com o anterior. Pode fazer até, inclusive, uma tabelinha, tá ok? Aqui está o circuito, ele é fonte dupla, aqui, ou fonte simétrica. E a ideia é o seguinte, eu peço para vocês verificar o funcionamento do circuito em três condições, aqui em três condições, três. O R2 e o R3 igual a 10 ohms, como está aqui já, pega e utiliza. Depois, você substituir esses dois resistores, R2 e R3, por um resistor de 100 ohms. Tá? Eu coloquei aqui R1, mas na verdade é R3, tá ok? R3 aqui, tá? R3 e R2, R3 e R2. Depois eu vou arrumar nos slides, tá? Que a gente vai passar para vocês. E você vai substituir esses dois resistores, o R2 e o R3, por resistores de 100 ohms. Não mexe nesses outros, tá? Não mexe mais nada no circuito. Só substitui e verifica como fica a saída. E não precisa mexer na carga nem no VG. Deixa o VG num valor razoável, que vocês possam ter uma leitura correta aqui no início. E depois vocês pegam e podem variar o VG, se está aqui solicitado. Na verdade, não está solicitada a variação do VG, tá ok? Então, manter ele fixo. E substitua os resistores por diodos 1N4148. Então, trocar esse resistor por 1N4148 e esse aqui também. Tá? É o mesmo diodo aqui, 1N4148. Um aqui e outro aqui. E basicamente é isso que nós temos como atividade e também como aula aqui para essa aula 4B, tá ok? Então um abraço, valeu!